Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Uma alegria estarmos juntos nessa manhã para mais um momento da palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua revista, você que trouxe, na lição de número 9. Lição número 9, página 61. Você que tem a revista física, página 61. Você também que tem a revista digital, pode abrir, por gentileza, na página de número 61. Nós estamos na lição de número 9. Queridos, nós vimos a lição número 8, não é isso, na semana passada, e a lição número 9, ela é uma continuidade do assunto da lição de número 8. Entendeu? Então, nós vamos continuar falando acerca da sabedoria para viver em vigilância. Sabedoria para viver em vigilância. Os irmãos encontraram aí a lição de número 9? Sabedoria para viver em vigilância, parte 2. O textuário é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim o textuário: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A verdade aplicada, ou aquilo que dá um resumo do que é a nossa lição de hoje, ela diz assim: valores morais são princípios que orientam a conduta das pessoas numa sociedade. Os valores morais dizem respeito ao bem em oposição ao mal, ao correto em oposição ao errado. Assim, dizemos que certas atitudes são aceitas moralmente porque estão em conformidade com certos princípios, os valores morais. Vigiar é um deles. Então, o autor da revista, ele começa aqui, na verdade aplicada, ele apresenta aqui valores morais. Né? Valores morais, nós poderemos dar exemplo aqui de honestidade, de responsabilidade, de empatia, disciplina. E o respeito pelo próximo são exemplos de valores morais, que são essenciais para uma vida em sociedade. Viver em sociedade exige de nós que coloquemos em prática valores morais. Não é isso? Na lição passada, nós vimos que a importância do vigiar se dá por várias questões. Nós destacamos duas. A primeira delas é porque a carne é fraca, e quem deu essa dica foi Jesus. O próprio Jesus disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigia, fica atento, abre o olho. Tome cuidado com sua própria vida, com o que você fala, com o que você ouve, onde você vai, os lugares que você frequenta, as amizades que você tem. Toma cuidado. A sua carne é fraca, ou seja, a carne não se converte. A carne não se converte. A natureza antiga, a natureza que nós herdamos de Adão, essa não se converte. E um outro argumento que utilizamos para fortalecer essa ideia de que vigiar é necessário na vida espiritual, como cristãos, é o que está aqui no textuário. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor. E a primeira oportunidade que ele tiver de me atacar e de te atacar, de me destruir, de te destruir, ele vai fazer. Então, a vigilância ela é fundamental na vida do cristão. Crente tem que vigiar o tempo todo. O tempo todo. Nós vimos na lição passada a importância do vigiar com enfoque nos relacionamentos. Né? Que tipo de relacionamentos nós estamos vivendo? Que tipo de amizades nós temos para a nossa vida, nós estamos trazendo para a nossa vida? Então, nós vimos acerca do relacionamento com o descrente, relacionamento com o crente. Não é? Nós vimos aqui os exemplos que nos foram trazidos na própria revista, né, quando Salomão nos aconselha a não nos aproximarmos e não nos envolvermos com pessoas que são briguentas, né, com pessoas que gostam de uma briga, gostam de uma confusão. Ele nos orientou também a nos afastar dessas pessoas que são coléricas, pessoas que são iradas o tempo todo, né, encolerizadas o tempo todo.
nos advertiu acerca do tolo, não é? Para a gente se afastar desse tipo de gente e andar com o sábio, andar com pessoas com as quais nós queremos ser parecidos, porque isso de alguma forma vai interferir na nossa vida. Isso de alguma forma vai interferir na nossa forma de ser, na nossa forma de falar, na nossa forma de andar, na nossa forma de agir. Ainda que a gente diga que não, as amizades, as más companhias, diz a Bíblia, corrompem os bons costumes. A lição de hoje, nós continuamos nesse enfoque de vigiar, de estar atento, exatamente nas questões agora de relacionamento, não é? Nessas questões de relacionamento, colocando em prática princípios morais que nos ajudam a viver uma vida em sociedade, porque a vida em sociedade, ela exige que coloquemos em prática alguns princípios importantes. E um deles é saber exatamente a distância entre o que eu devo e o que eu não devo num relacionamento com o meu próximo. O que é cabível e o que não é. O que é ético e o que não é num relacionamento com alguém. Não é? Então, essa lição vai nos trazer alguns exemplos, alguns conselhos de Salomão, não são todos, né, mas aqui alguns conselhos sobre os quais nós vamos nos debruçar nessa manhã e entender aquilo que a palavra do Senhor tem para nós. Os conselhos aqui não são do pastor Elias, não são do pastor Heber, que escreveu a lição, né, não são do pastor Gideon Júnior. Os conselhos aqui são de Salomão. Salomão, ele foi um servo do Senhor, serviu a Deus, teve seus problemas, teve, né? Porque era homem como eu e como você, e a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. Salomão era um homem de Deus, foi escolhido por Deus para governar o povo de Israel. Foi um homem muito sábio, porque buscou sabedoria na fonte, que é o Senhor. Entende? Então, esses conselhos são de Salomão. Esses conselhos, eles vêm da palavra de Deus para mim e para você. Cabe a nós olharmos para eles e buscarmos viver de acordo com essa orientação, até porque é a palavra do Senhor. Então, no ponto 1 aqui da lição, na página 62, o primeiro conselho que Salomão nos traz, e que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele nessa manhã, é o seguinte: Provérbios, capítulo 26, versículo 17. Provérbios 26, 17. Diz assim: o que passando se põe em questões alheias é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Esse texto é muito interessante, né? Ele diz assim: aquela pessoa que se mete em questões alheias, o famoso intrometida, o famoso enxerido, né? É como um cidadão que vê um cão passando na rua, né? E vai lá e quer agarrar o cachorro pela orelha. Aqui ele não fala que tipo de cachorro é, mas eu não imagino que seja um pincher. Até porque pincher também, para segurar o pincher pelas orelhas, é bravo, né? O pincherzinho, ele é bem irritado, né? Mas eu imagino um cão maior. Eu imagino aqui um Rottweilerzinho, um Pitbullzinho, né? Vai passando ali distraído e você vai lá, olha que lindo, deixa eu segurar nas suas orelhas e agarra a orelha desse bicho. Segura. Agora segura com vontade, porque quando você soltar, vai ter problema. Né? Segura com vontade e não solta não, porque quando você soltar, e se você não segurar com vontade, ele vai virar e vai te morder. Então, segurar um cão pela orelha é buscar problema. Quem faz isso vai ter problema. Você não conhece o cachorro, o cão está passando na rua, e é esse o texto. Um cão que passa, você está lá, o cão está passando na rua, você não conhece o cachorro, e você vai lá e segura o cachorro pela orelha. Você está arrumando confusão. E Salomão, na sua sabedoria, ele aplica isso aos relacionamentos. Ele diz: uma pessoa que se mete em problemas que não são seus, em situações que não são suas, que compra briga que não são suas, essa pessoa é um tolo, porque ele está segurando um cachorro pela orelha. Essa é a comparação que ele faz na sua sabedoria. Aqui na página 61, na página 62, né? No ponto 1, no terceiro parágrafo, o autor ele colocou aqui: o que Salomão está falando aqui nesse conselho é o seguinte: não seja intrometido, não seja enxerido.
Pare de intrometer no que não te diz respeito. Deixe de ser indiscreto, inconveniente. Vigie, porque senão você vai ter problemas. É isso que ele está dizendo. É isso que Salomão está dizendo. Então, aquela pessoa que, de modo inconveniente, gosta de se envolver naquilo que não lhe diz respeito, ou naquilo que diz respeito só a outras pessoas, ela está procurando problemas para si. E, normalmente, as pessoas fazem isso cheia de boas intenções. Né? Tem gente que, para ela vai estar ajudando. Né? Para ela vai estar, de alguma forma, resolvendo o problema. O problema não é dela, mas ela quer resolver. A situação não diz respeito a ela, mas ela quer resolver. É uma confusão na família, é uma briga na casa do fulano, é o fulano que está se desentendendo com o filho, é o fulano que está desentendendo com a esposa. E eu vou lá e me meto na confusão. Não fui chamado, ninguém pediu minha opinião, mas eu vou lá e vou dar minha opinião. Eu vou dizer como é que ele tem que criar o filho dele. Eu vou dizer como é que ela tem que criar a filha dela. Isso não vai dar certo. Isso vai trazer problema para mim. Porque normalmente é assim, as pessoas que estão envolvidas na confusão, elas se acertam, elas se ajeitam. E quem vai ficar de ruim na fita? O intrometido, a intrometida. Você que vai ouvir o que não queria. Eu que vou ouvir o que eu não queria. Você olhar para mim e dizer, não é da sua conta. Não é da sua conta, não se mete. Aqui em casa eu resolvo do meu jeito. Não é porque deu certo na minha casa, vai dar certo na casa das outras pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Se o problema não me diz respeito, eu não entro. É o problema lá no seu trabalho. As pessoas estão brigando, as pessoas estão em questão, e de repente você vai e se mete na questão dos outros. Tem duas pessoas em questão lá no trabalho. Você não tem nada a ver com a história. O problema nem diz respeito a você. Mas você, um pacificador natural, né? Nasceu para trazer a paz social, vai lá se meter na confusão dos outros. Vai sobrar para você. Você vai achar problema. Você vai achar confusão. Então não faça isso. Não se meta onde você não foi chamado. Não se mete em questões para as quais você, que não te dizem respeito. Sejam elas problemas familiares, sejam eles problemas no seu local de trabalho, ou até mesmo na igreja. Não se mete. Ninguém pediu sua opinião, não dê sua opinião. Entendeu? Não queira resolver o problema se você não foi chamado para isso. Tá certo? Não foi chamado. E eu achei interessante que aqui o escritor ele coloca aqui, ainda que você tenha sido chamado, às vezes a melhor opção é você não entrar. Ainda que você tenha sido chamado para o problema, às vezes a melhor opção é você não entrar. Deixa as pessoas resolverem seus problemas. Isso não te diz respeito, isso não tem nada a ver com você, então não se meta. Você pode até dar um conselho, dar uma orientação, caso seja chamado, pode. Caso alguém peça a sua opinião dentro da questão, até pode. Mas dependendo da situação, dependendo da coisa, às vezes é melhor você ficar de fora e falar, eu vou orar. Meu papel aqui é interceder, é colocar na mão de quem pode resolver. Então eu vou orar. Eu vou deixar Deus resolver o problema. Eu não vou me meter. Porque senão a gente vai achar confusão. Vai se envolver em confusão. E tem gente que é assim. Tem gente que é indiscreta. Tem gente que não pode ver uma briga que ela já está ali coçando para entrar, né, para falar alguma coisa, para tomar um partido, para defender A ou para defender B, né, e fica ali naquela coisa, né, doido para entrar, doido para se envolver, e às vezes fala uma coisa, cheio de boa intenção, né, e ouve o que não deve, e ouve o que não quer. Aí depois fica, também não falo mais nada, também não me meto, também agora não ajudo mais. Segurou o cão pela orelha, tu quer o quê? Vai ser mordido.
vai ter problema. Né? Tem gente que é intrometido por natureza. Tem gente que já tem essa... É inconveniente por natureza. Né? Não sabe o limite entre amizade e privacidade. Isso a gente tem que ter o discernimento. Daí entra a questão da vigilância, né? Saber esse limite entre amizade e privacidade. A privacidade das pessoas é um patrimônio delas. Diz respeito a elas. E eu tenho que ter esse limite. Tem gente que acha que a amizade pode fazer ultrapassar esses limites. Né? O casal está voltando da lua de mel, né? Chega na igreja, um domingo, depois de uma semana de viagem, a irmã olha para a menina e diz, me conta tudo. Como assim? Quero saber como é que foi. Fala como é que foi, eu gosto desses detalhes. Não te diz respeito, você não tem nada a ver com isso. É a vida do casal, é a intimidade deles. Oxê! Que conversa é essa? E tu acha que não tem? Tem. Tem. O irmão comprou um carro novo. Está lá, o carro novo, né? Eu quero saber quanto é que foi o carro do irmão. Eita, o irmão está nadando no dinheiro. Comprou um carro novo. E aí, irmão? Quanto é que foi o carro? Não te interessa. Te diz respeito. Você entende que às vezes tem um limite para a gente, onde a gente pode chegar? Está ganhando bem, irmão. Está nadando no dinheiro, hein? Quanto é que você está ganhando? Oh, parou. Parou. E às vezes a gente não tem essa noção. Tem gente que é assim. Entendeu? Vai se metendo onde não foi chamado, onde não foi chamada, vai se intrometendo em questões que não diz respeito, vai perguntando, vai se intrometendo na vida alheia e vai trazer problemas. É isso que Salomão está falando. Isso vai te trazer problema. Então, quer um conselho? Não se mete em questões alheias. Não se envolva. O que é das pessoas, é das pessoas. O que diz respeito às pessoas, a privacidade delas é a vida delas. As confusões das pessoas são as confusões das pessoas. Não são minhas. Não dizem respeito a mim. Olha o que diz Provérbios 20, versículo 3. Provérbios 20, versículo 3. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas o insensato envolve-se nele. É uma honra ficar longe de conflitos, de confusão, de encrenca, mas o insensato, ele se envolve nele. Tem uma outra tradução, que eu acho até bem interessante, né? Ela diz assim: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas o tolo é intrometido. O tolo é intrometido. Nós vimos na lição passada algumas características, né, que a Bíblia traz do tolo. E uma delas é essa. O tolo é esse sujeito, essa pessoa, né, esse homem, essa mulher, que é intrometido, que é intrometida. E está sempre se envolvendo em questões que não lhe diz respeito. Né? Então, devemos saber os limites da privacidade das pessoas, a fim de não ultrapassarmos esses limites. A privacidade, como já falamos, é um patrimônio. Se ninguém pediu minha opinião, então eu não dou minha opinião. Eu tenho que respeitar as áreas que são sensíveis na vida das pessoas. Tá certo? E evitar entrar nelas. A menos que eu seja convidado, ou seja chamado, alguém venha conversar comigo dentro desse assunto. É diferente. Eu não posso me intrometer, certo? Porque senão é confusão na certa. É confusão na certa. Então, saber discernir, saber entender os limites entre amizade e privacidade é fundamental nessas questões de relacionamento. É fundamental nessas questões de relacionamento. Né?
Minha avó costumava dizer que você pode ser amigo das pessoas, né? Mas assim, não confunda as coisas. Que às vezes a gente tinha muito esse de ser amigo, ir muito na casa, se envolver muito na casa da pessoa. Então ela falou: olha, continue sendo visita na casa das pessoas. Não se intrometa, né? Quando você é visita, você é tratado como visita e tudo mais. Quando você começa a ser tratado muito como da casa e tudo mais, você vai arrumar uma confusão ali qualquer hora. Ela estava dizendo a mesma coisa que Salomão, né? Não se intromete muito nas coisas dos outros, não, porque senão você vai pegar um cão pelas orelhas. Então, esse é o primeiro conselho que nós temos aqui. E por que disso, irmãos? Porque Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de paz. E se eu vou arrumar confusão, eu não estou agindo de acordo com a vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor é que eu caminhe em paz, então eu devo caminhar em paz com os meus irmãos. No que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. E a orientação de Salomão é essa: quer evitar problema, quer evitar confusão, não se mete no que é dos outros. Quer viver uma vida tranquila? Nós estamos preparando 2024, a lição é essa, né? O objetivo é aqui, dessa revista, é exatamente esse, é a primeira lição do ano, é a primeira revista do ano, nós estamos começando o ano de 2024, e as orientações, os conselhos aqui, é para que a gente possa viver em tranquilidade, viver em paz. Então, a primeira orientação é essa: olha, não se envolva. Se a questão não te diz respeito, fica fora. Você já tem muito problema, então não traz mais nenhum, não. Né? Se você é como eu, já tem muito problema. Então não traz mais um. Né? Não traz mais um. E às vezes a gente até é bem intencionado, quer ajudar, né? A pessoa chega e fala: me empresta seu cartão, eu tenho que pagar não sei o quê, tenho que resolver não sei o quê, me empresta seu cartão. Não. Às vezes você empresta o cartão, a pessoa vai usar o seu cartão, ela não vai te pagar, ela não vai te devolver o dinheiro, você vai perder a amizade, você perdeu o relacionamento, você arrumou uma briga, porque você se meteu em questão que não te diz respeito. Então não posso ajudar? Pode, você pode ajudar. Mas veja como você vai fazer. Haja com sabedoria. Haja com entendimento. Entendeu? Haja com vigilância. Observando a palavra do Senhor. Peça orientação de Deus. E às vezes é melhor orar. Às vezes é melhor se colocar na torre de vigia e ficar intercedendo e deixar Deus agir. Né? E não querer resolver. Porque Deus pode estar provando, Deus pode estar colocando o irmão numa situação lá ruim, ou a pessoa. É Deus agindo, é Deus tratando, e você vai, eu vou e me interfiro ali. Né? E aí, a chuva que assolou lá pode vir e respingar em mim. E aí eu vou ter problemas. Então a orientação é essa. Passando isso aqui, vamos seguir. Né? Pastor Heber, essa lição... O Senhor que devia dar, hein? Então, irmãos, Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. E é isso que nós temos que buscar, a paz. No ponto 2, a gente tem um segundo conselho de Salomão para nós. E esse segundo conselho, ele diz respeito exatamente ao que plantamos, né, e ao que vamos colher. Provérbios 22, 28, versículo 8, está na página 63 aí. Provérbios 22, versículo 8 diz: o que semeia a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Então aqui ele está falando de alguém que é mau, que é ruim, que é perverso. Está falando de alguém que age com injustiça. É desse tipo de gente. É exatamente dessas pessoas que ele está falando. E há pessoas que são assim. Tem gente que é má, tem gente que é ruim. Tem gente que age com maldade, com malignidade. Já ouviu aquele ditado? Né? Quando eu sou bom, sou muito bom. Mas quando eu sou mau, sou melhor ainda. Tem gente que é assim.
Eu sou mau, eu sou melhor ainda. Então, cuidado. Porque o conselho de Salomão aqui é, você está plantando o vento, você vai colher tempestade. O que semeia perversidade vai cegar males. E com a vara da sua própria indignação será extinto. Então não seja uma pessoa má, seja uma pessoa boa. E ser mau, irmãos, faz parte da nossa natureza velha. Ser mau faz parte da nossa natureza caída, pecaminosa. Eu não sou bom, você não é bom. Um dia alguém chegou perto de Jesus e disse assim, bom mestre. Jesus olha para ele e diz, por que você está me chamando de bom? Porque o judeu ele tinha essa compreensão, só existe um que é bom, é Deus. Eu não sou bom, você não é bom. Sou bom até que você não me irrite, não pise no meu calo, não pise no meu pé, porque se você pisar eu vou ficar ruim. E às vezes a vida é tão assim com a gente, né, que ela põe aquela pessoa que te maltratou, que te pisou, que te humilhou, numa posição de dependência sua. E você olha e fala, chegou a hora da onça beber água. Nada como um dia após o outro. A vingança é um prato que se come frio. A gente está cheio desses ditadozinhos, desses trocadilhos. Porque a gente vê ali uma oportunidade de, agora você veio me procurar, né? Agora você precisa de mim, né? Quem bate nunca se lembra, mas quem apanha nunca esquece. A gente está cheio dessas coisas porque a gente é mau, irmãos. É da nossa natureza ser ruim. Toma cuidado com isso. Por que você acha que a Bíblia vive falando para a gente, não dê lugar à ira? Porque Deus nos conhece, Deus sabe da nossa, o que o pecado fez com a gente. O pecado estragou a gente, irmãos. O pecado estragou nossa natureza. Eu e você não somos bons. Por isso que a gente precisa de Cristo, por isso que a gente precisa de Jesus, por isso que a gente precisa do Espírito Santo, trabalhando nosso caráter, trabalhando nossa vida, mudando a gente todo dia. Todo dia. Para fazer morrer essa velha natureza. Essa velha natureza. Porque as consequências são ruins. A lei da semeadura é uma realidade. O que eu planto, eu colho. E eu não tenho como escapar disso. Eu não tenho como escapar desse tipo de coisa. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Aí na lição, no finalzinho da página 63, nós temos o texto de Paulo lá em Gálatas, né? O texto que a gente conhece muito. Lá de Gálatas capítulo 5. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Agora presta atenção nessa parte, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ele diz, não se canse de fazer o bem. Seja bondoso. Busque isso do Senhor, peça para o Espírito Santo produzir em você bondade. Bondade é fruto do Espírito, benignidade é fruto do Espírito. Malignidade é obra da carne. Então ele diz, olha, não se canse de fazer o bem, faça o bem, faça o bem. Porque no tempo certo nós vamos colher o bem que nós plantamos. E se aplica para o mal. No tempo certo nós vamos colher. Página 64,
segundo parágrafo, diz assim: voltando ao conselho de Salomão, ele está falando de uma semeadura absolutamente destrutiva, a qual é a perversidade, que significa alguém que é perverso, que tem malíssima índole, isto é, alguém de temperamento e caráter mau. Como que uma pessoa, ao plantar o mal, irá colher coisas boas? O texto diz que os que fazem isso irá colher males. Aquilo que se impõe, aquilo que se opõe ao bem. E aí vem vários outros conselhos de Salomão aqui, que o pastor Heber colocou na revista para nós, como Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Entendeu? Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, Ele te livra, ou Ele te livrará. Ele diz, encontrar-se o homem com uma ursa roubada dos filhotes, mas não com um louco na sua estultícia. Esse texto eu até achei interessante, né? Ele está dizendo, é melhor você encontrar uma ursa que perdeu seus filhotes, de quem roubou seus filhotes. Imagine uma mãe ursa revoltada porque roubaram os filhotes dela. Se encontrar com a ursa desse jeito. Se encontrar uma ursa dormindo já é problema, irmãos. Imagine ela com raiva porque roubaram os filhotes dela. Ele diz, é melhor encontrar uma ursa desse jeito do que encontrar um tolo. Né? E Salomão ele tem uns conselhos assim que são fundamentais, né? É bem inteligente a forma como ele coloca, é bem didática, nos faz entender exatamente a fria na qual nós estamos nos envolvendo, se não seguirmos essas orientações. Não é isso? Então a gente tem que ter cuidado, né? Tem um texto que me chama muita atenção e eu queria só compartilhar com os irmãos, é Romanos capítulo 12. Abra, por favor. Esse texto é o nosso teste de fé, de espiritualidade, né? É o tipo de texto que eu devo ler todo dia. Todo dia eu tenho que abrir Romanos 12, dar uma lida e pedindo, Espírito Santo, eu preciso disso. Espírito Santo, me ajuda aqui. Abra, por favor, Romanos 12. A partir do versículo 3. Não, desculpa, a partir do 9. Eu comecei no 3, mas vamos lá a partir do 9. A partir do 9, diz assim, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Versículo 17. Não pague a ninguém o mal por mal, procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não faça justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Então faça o contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. É o tipo de texto que a gente tem que ler todo dia, né, irmãos? E pedir, Deus muda. Oh, Jesus, faz uma obra aqui. Né? Faz uma obra aqui, Espírito Santo, muda aqui. Né? Muda aqui. Porque a gente precisa melhorar nessas coisas. E é só o Espírito Santo que nos ajuda. Então, o conselho de Salomão aqui, nesse texto,
Esse segundo conselho é exatamente isso. O que semeia a perversidade, cegará males. Você está plantando o mal, você vai colher o mal. Então, faça o bem, plante o bem, ame, ame. Nosso exemplo a ser seguido é o exemplo de Jesus. Né? Nosso exemplo a ser seguido é o de Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 3, o escritor ele diz assim: refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Então ele diz, reflita sobre Jesus. Pense em quanta afronta ele suportou dos pecadores, dos opressores, daquelas pessoas. Né? E quando você reflete sobre ele, você vê a vida dele, tem que seguir o exemplo dele. Para que você não se fadigue, para que você não se canse também e diga, eu estou cheio, cansei. Nosso exemplo a ser seguido é o de Cristo. É Jesus o nosso exemplo. Amém? Então, esse é o segundo conselho que nos foi trazido nessa lição. O primeiro é exatamente esse, que diz respeito a não se intrometer em questões alheias, né? E as consequências disso. E o segundo é esse aqui, de você não semear o mal, não ser uma pessoa má, não agir com malignidade, não agir com malvadeza, né? Porque sabendo que isso vai trazer consequências ruins para você também. Às vezes a gente acha que fazer o mal é só para atingir as outras pessoas. Quando eu faço, eu estou plantando, e eu vou colher, isso vai ter um retorno. Né? Então, essa é a orientação de Salomão nesse conselho aqui. Isso nos ajuda nos relacionamentos com as pessoas. Porque, irmãos, não é fácil conviver. Não é fácil. Por que você acha que Paulo, quando escreve aqui no capítulo 12, ele diz, olha, no que depender de vocês, tenha paz com todos. Então, se esforce ao máximo. Porque viver não é fácil. Relacionamento não é fácil. Há pessoas que são difíceis de conviver com elas. E a gente tem que suportá-las em amor e viver. E talvez seja eu essa pessoa difícil de conviver. Né? Que a gente sempre acha que o difícil de conviver é o outro, né? Mas talvez eu seja. Eu sou essa pessoa difícil de conviver, eu sou essa pessoa ranzinza, chata, né? E assim, e eu preciso mudar. Então, o Espírito Santo é que vai produzindo essas mudanças em nós, essas transformações em nossa vida. Né? Esse foi o segundo conselho. E o terceiro conselho, né, está aqui na página 65, que ele tem a ver com uma questão ética. Uma questão ética. É bem interessante esse aqui também. Ele fica um pouco distante dos outros dois, mas ele é bem interessante. Você abre aí na página 65, no ponto 3, diz assim, tenha ética. E o texto que o escritor da revista nos trouxe é Provérbios 23, versículo 1 ao 3, e depois os versículos 7 e 8. Eu vou ler esse texto na Bíblia, em vez de ler aqui na revista. Provérbios 23, capítulo 23, versículo 1 a 3 e depois 7 e 8. Mas aí, olha só, diz assim, quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você for glutão. Não cobices os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Essa comida é enganadora. Então, aqui, ele está tratando de uma questão. Você é convidado por uma autoridade a se assentar à mesa com ela para comer. Ele usa aqui a figura do governador, mas pode ser qualquer autoridade, qualquer pessoa em evidência. Então, ele diz, tome cuidado. Primeiro, com sua forma de proceder ali com essa pessoa. Se você é glutão e come desesperadamente, põe uma faca na garganta. É uma força de expressão, irmão. Não é que você vai pegar na mesa e falar, tem uma faca aí, por favor? Me dá a faca aí. Pô. Não é isso, é uma força de expressão. Ele está dizendo, olha, se você é glutão, se esforce ao máximo para pôr limite nessa glutonaria sua.
Tenha modos. Tenha modos. Entendeu? Se comporte de uma forma decente ali. Veja bem diante de quem você está. Ele começa o texto dizendo isso. Presta atenção. Você está diante de uma autoridade. Então, cuidado. Olha o seu comportamento. E o segundo aspecto aqui que chama a atenção é exatamente a questão de que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Põe isso na tua cabeça. Salomão está dizendo isso. Essa comida pode ser enganadora. Ali pode ter uma armadilha para você. Ele pode ter te convidado ali, não é? Quer te convencer de algumas coisas, quer te convencer de que ele é bom, ou de que você pode apoiá-lo em algumas coisas, em algumas questões. E você tem que vigiar, porque você é crente, e nem tudo que é lícito convém a você. Então, fica atento. Não se deixe levar pelas guloseimas, pela comida, pelo banquete, pelo ser bem tratado, pela forma como você está sendo tratado ali, porque por trás dessas coisas pode haver um interesse escuso. É disso que Salomão está falando aqui. E eu sou crente, eu não vou ali me vender. Tem um texto lá em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, não, desculpa, é 1 Reis. 1 Reis, capítulo 13. Acabou de dividir o reino, né? Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão ficou com 10 tribos. Né? A gente estudou isso aqui nas quartas-feiras, né? E continuamos estudando na sexta-feira sobre os reis de Israel. Né? Então, dividiu-se as tribos. Né? Jeroboão levou a tribo para o norte. Ficou com as tribos do norte, né? 10 tribos lá no norte. E, olha só, ele ficou com medo do pessoal subir para Jerusalém para adorar e acabar o coração do povo se voltando para Jerusalém, para Roboão, e depois se esquecer dele, e depois querer até matá-lo. Então ele falou, vamos impedir que esse povo suba para adorar em Jerusalém. Vamos fazer um altar aqui no norte, e eles vão adorar aqui. E ele fez um altar em Betel, e fez outro altar lá em Dan, para adoração, certo? E colocou um bezerro lá em Dan, e colocou um bezerro em Betel, e disse, aqui está o Deus que tirou vocês do Egito, adorem aqui. Ele elegeu seus próprios sacerdotes, não eram da tribo de Levi, tudo contrário à ordem de Deus. Separou dias diferentes para as festas dele, para os momentos de consagração e de oferecer sacrifício, diferente do que se fazia, do que Deus tinha estabelecido. E um dia está Jeroboão inaugurando o altar de Betel, né, para adoração lá. Né? Nesse momento, Deus trouxe um profeta lá de Judá. A Bíblia não diz o nome desse profeta, só chama ele de profeta novo. Profeta novo. E esse profeta, ele sai de Judá, do reino do sul, vai ao reino do norte, e enquanto Jeroboão estava lá para oferecer sacrifício ao bezerro de ouro, lá em Betel, né, o profeta chega, estende a mão para o altar e profetiza contra o altar. Ele diz assim, olha, altar, altar, Deus vai levantar uma criança, o nome dela é Josias. E os sacerdotes que estão sacrificando sobre esse altar, eles vão morrer e seus ossos serão queimados em cima deles. E para que vocês saibam que é Deus que está falando, esse altar vai rachar agora, no meio. Jeroboão ficou irritado, olha para ele e diz assim, como assim, você vem aqui me desafiar, eu, o rei, no meu altar, na hora do meu sacrifício, prenda esse homem. Aí a mão não volta, secou a mão do rei. Aí o rei ficou desesperado, meu Deus, é Deus mesmo, Deus está nesse negócio, né? Aí ele olha para o profeta e já muda o discurso, não, peraí, clama a Deus, tem misericórdia, pede a misericórdia de Deus para que meu braço volte. E o profeta clamou a Deus, e Deus teve misericórdia do rei, e o braço do rei voltou.
E o altar se fendeu. Mas agora é que eu quero chegar. O rei, ele olha para o profeta e ele diz assim: vamos lá para casa. Vamos lá para casa. Aí você toma água, você se refresca, né? Eu vou te dar uma recompensa, né? Vem sentar à mesa lá comigo lá e tal. Ele falou: não, nem se você me desse metade da sua casa. Deus que me mandou aqui, ele disse: olha, você não vai comer nesse lugar, você não vai beber nesse lugar, pelo caminho que você for, você não vai voltar, você vai voltar por outro caminho diferente. Essa é a ordem do Senhor. E aquele profeta jovem estava disposto a guardar a palavra do Senhor. Você acha que, qual era a intenção de Jeroboão? Sentar-se à mesa com o rei ali, era ratificar o altar falso. Ele que veio e profetizou contra o altar, ele que veio e falou contra o altar, ele agora vai e se senta com o rei, na casa do rei. As pessoas que viram a cena do altar rachando e de Deus falando: esse altar é maldito e as pessoas que estão sacrificando aí vão morrer e seus ossos serão queimados em cima dele. Deus estava condenando aquela atitude de Jeroboão. E se o profeta aceita ir, se sentar com o rei, se sentar à mesa, ele estava sendo conivente. O rei queria que, de alguma forma, levá-lo para sua casa, que aí o povo ia ver: olha, Deus mudou de ideia, né? Deus foi muito duro, mas parece que Deus mudou de ideia. O profeta orou, o braço do rei voltou, agora o profeta foi para a casa do rei, está sentado à mesa. Isso, de alguma forma, ia endossar aquela atitude de Jeroboão. É por isso que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Não existe almoço grátis. Tome cuidado. Qual a intenção que está por trás disso? É a mesma de Saul, né? Quando ele volta lá da guerra dos amalequitas e ele traz o que Deus disse para ele não trazer, que eram os bezerros lá, e quando Samuel chega, Samuel diz: que balido estranho é esse? Lá em 1 Samuel capítulo 15, né? E ele diz: o povo me convenceu de trazer isso aí para a gente oferecer para o Senhor e tal, a intenção do povo foi boa. Não, está errado. Samuel olha para ele e diz: Deus te rejeitou, você não vai mais ser rei. Passou. Deus já tem outra pessoa para colocar em seu lugar. O que fez Saul? Não sei, eu errei. O povo me convenceu, eu errei. Me perdoa, mas vem comigo. Vem comigo, vamos sacrificar junto. Ele estava preocupado com a imagem dele, e Samuel ali naquele momento, do lado dele, seria importante. Vem comigo, que o povo vai ver você comigo. E às vezes, é tudo que as autoridades querem. Você do lado deles. Então, fique atento. O conselho de Salomão é nesse sentido. Tome cuidado. Primeiro com sua postura. Depois, tome cuidado com a intenção que há por trás da autoridade. Não se venda. Não negocie seus princípios e valores espirituais. O escritor ele colocou aqui na revista, na página 65, dessa forma. Eu vou ler porque o texto aqui está está de uma forma muito clara. Diz assim, página 65, item 3. Ter ética é ter comportamento, ou seja, maneira de se comportar, conduta, procedimento. Este conselho está nos alertando quanto a nós, quando nós formos sentar à mesa das autoridades, acho que repetiu, né? Temos que comportar como homens de Deus, para que não possamos vender nossos valores e princípios. Quantas pessoas que, ao sentar-se à mesa com a autoridade, se vendem facilmente? E dentro desse grupo existem vários cristãos que pensando nos seus próprios interesses ou nos seus interesses pessoais, mancham até o evangelho. Aí ele explica aí que a palavra governador é qualquer autoridade,
E ainda ele diz assim: não se permita em demasia os privilégios ou as iguarias que esses indivíduos oferecem. Você causará uma impressão desfavorável e poderá tornar-se joguete fácil nas mãos deles. Então, o princípio aqui a ser seguido, o exemplo aqui a ser seguido, desculpe, é o exemplo de Daniel, no reino de Babilônia. Quando Nabucodonosor levou Daniel e seus amigos para o palácio, e ofereceu: olha, vocês vão sentar na mesa do rei, vocês vão comer da comida do rei, vocês vão beber do vinho do rei. A intenção de Nabucodonosor era o quê? Vou deixar esses meninos aqui, eu gostei tanto deles, eu vou tratá-los melhor do que os outros, porque eu fui com a cara deles. Não. Eles eram inteligentes. Eles seriam úteis para Nabucodonosor. Eles eram as mentes pensantes do reino que ele trouxe como inimigo. E agora ele queria esse povo a serviço deles. E ele queria comprá-los com seus banquetes, com seu vinho, com sua comida, né, com tudo aquilo que enchia os olhos. Todo mundo aqui é escravo e vai sofrer, vai levar chibatada e vai trabalhar. Vocês não, vocês vão trabalhar no palácio. Vocês vão comer da melhor comida, mas vocês vão aprender nossa cultura, vocês vão aprender tudo que nós temos. Nós vamos enfiar a goela abaixo, todos os nossos costumes em vocês, todas as nossas tradições em vocês. Você acha que o mundo não quer isso? Adoçar nossa boca e nos fazer ceder diante dos manjares que ele nos oferece? Então, o conselho de Salomão é nesse sentido. Tome cuidado. Primeiro, com a sua forma de se comportar diante dessas pessoas. E segundo, com a intenção delas em ter você do lado delas. Em chamar você para perto delas. E, por fim, a segunda parte aí do texto, né, que eu falei para vocês que o texto está dividido em duas partes. A primeira parte é do capítulo 23, versículo 1 a 3, e a segunda, o 7 e 8. Mas você começa no 6, diz assim, Provérbios 23, 6. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e bebe, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Então, o segundo aspecto desse texto aqui é exatamente ter cuidado com as pessoas invejosas. Toma cuidado. Elas nunca estão bem intencionadas, porque elas são invejosas. A gente ouviu uma palavra abençoada no retiro, né, desse ano, e a evangelista Érica, ela falava exatamente sobre os desejos da carne, né? E um deles é exatamente a inveja, né? E ela falando dessa diferença entre inveja e cobiça, né? Inveja e cobiça. Porque às vezes a gente acaba confundindo as coisas, né? Eu olho para o carro do irmão e ai, que vontade de ter um carro desse, ai, como eu queria ter um carro desse, né, e tal, e eu cobiço o carro do irmão. Isso é cobiça. E o que é inveja? A inveja é quando eu, além de cobiçar, ainda desejo o mal. Ele comprou e eu não. Bem que podia vir um carro ali e bater nesse carro aí, né, e amassar essa lateral todinha aí. O invejoso, ele é assim, irmãos. O invejoso, ele, além de desejar, de não ter, ele olha para a pessoa que tem e ele quer que se destrua, que aconteça alguma coisa má, aconteça alguma coisa ruim, para que a pessoa não fique com aquilo que ele, invejoso, não tem. Então, eu achei interessante a forma como ela colocou essa diferença entre inveja. E o invejoso é esse. E Salomão aqui, ele chama a atenção para isso. Ele diz, olha, cuidado quando você se assenta com ele. Cuidado, porque ele é exatamente aquilo que você pensa sobre ele. Ele é mau, então o coração dele é mau. A atitude dele é má. E ele pode estar querendo ali te enganar e não querer te fazer o bem. Ele pode não estar bem intencionado em relação a você.
Tá certo? Então, essa é a segunda parte aqui do texto, é a segunda orientação que nos traz Salomão. São conselhos importantes, né? São conselhos fundamentais. A gente não ouve muito falar sobre isso, mas é importante a gente ouvir de vez em quando, né? Isso nos chama a atenção. É importante a gente ouvir, porque se a gente pensar que isso não vai acontecer com a gente, é a gente querer se iludir. Então, vamos ficar atento, vigiar, vigiar, vigiar é importante. Ser sóbrio. O diabo é nosso adversário, e ele vai ficar procurando oportunidades, né? E se tem uma coisa que é uma porta aberta para o diabo agir, é a nossa vaidade, né? É aquilo que nos envaidece o coração, nos envaidece a alma, né? Ou vou sentar com o governador, vou sentar com uma autoridade e tudo mais. Cuidado. Cuidado. Para que não aconteça de você se vender ou vender seus princípios ali. Essa é a orientação de Salomão. Cuidado com o seu comportamento e cuidado com a intenção do que vem de lá. Não existe almoço grátis. Tá certo? Então, irmãos, essa é a lição de hoje. Essa é a nossa lição. Os conselhos de Salomão para nós quanto à vigilância. Aquilo que o autor da revista ele considerou importante para mim e para você é exatamente isso. Vigie, vigie quanto às suas amizades, vigie quanto aos seus relacionamentos, mas vigie também na forma como você interage com as pessoas. Entendeu? E na lição de hoje nós vimos, não vale a pena se intrometer em questões alheias. É arrumar problemas. Não vale a pena viver uma vida de fazer o mal às pessoas, de querer revidar o mal, porque a gente vai estar plantando o mal e a gente vai colher o que é mal. Então, fazer o bem é fundamental. Tome cuidado com os convites que você recebe, o que você vai receber para estar com alguém. Tome cuidado. Veja a intenção por trás das coisas. Seja vigilante. Crente tem que estar sempre de olho aberto, sempre vigiando, sempre atento. Até porque nós temos um adversário que não dorme. Quem entendeu diz amém? Amém. Então, curve sua cabeça, mesmo assentados, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela oportunidade que tivemos nessa manhã de compartilhá-la com a tua igreja. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos a viver uma vida de sobriedade, de vigilância, a estarmos atentos aos conselhos e orientações da tua palavra. Senhor, o mundo é mau, os dias são maus. Ó Jesus, ajude-nos a estarmos atentos, a vigiarmos, porque a nossa carne é fraca, a nossa natureza ela é inclinada para o mal. Temos o diabo como nosso adversário que ruge e quer nos destruir, mas o Senhor é conosco. A tua graça, Senhor amado, é sobre nós. É o teu Espírito quem nos ajuda, quem nos capacita, quem nos fortalece. E nós nos colocamos na total dependência do Senhor. Trabalha em nós, trabalha nosso caráter, trabalha a nossa vida, modifica-nos conforme a tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a sermos cada dia mais parecidos com Cristo, a sermos vigilantes, a estarmos atentos a tudo aquilo que nos cerca, tudo que está ao nosso derredor, a tudo que está ao nosso redor. Abre os nossos olhos a cada dia para a tua palavra. Dá-nos a sabedoria, Senhor, de viver conforme a tua palavra. É o que te pedimos e te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe os irmãos. Essa lição muito boa, maravilhosa. Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração como falou ao meu. Amém? Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Como o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. É bom, né? Ver o Elias bem de saúde e atuando na casa do Senhor. Como é bom, como é bom.